Olá, eu sou o Padre Gabriel Natan e você está no Convocação Podcast. A nossa convocada de hoje, ela é leiga, consagrada, missionária da comunidade Arca da Aliança. Ela é casada e nós temos a alegria de estar com ela hoje em mais um episódio do Convocação Podcast. A nossa convocada de hoje é a Leila. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Um alô a todos que estão nos acompanhando também, né? Uma alegria, ao mesmo tempo também um temor. Sempre é difícil, né, falar de si ou, enfim, né? Mas o que move sempre é o desejo de falar de Jesus. Então é por isso que estou aqui hoje. Fico muito feliz. Para aqueles que não sabem, há praticamente quase um ano atrás, nós ficamos mais próximos por causa da Semana Vocacional em preparação à minha ordenação. E foi um tempo de muita graça, assim, em que nós nos divertimos muito e também evangelizamos. Mas, Leila, eu sei que você é natural de Blumenau. Aqui nós dizemos que você nasceu no Reino, no Garcia. Você sempre foi católica? Sim, sempre fui, né? A minha família toda, né, sempre foi católica, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, né? Mas na minha infância, nós vivíamos um catolicismo, assim, um pouco de IBGE, né? Aquele meio tipo uma pagã batizada. Tipo, só para contar número, assim, né? Sempre fomos assim, minha família sempre foi uma família moralmente correta, né? Uma família, todos nós temos os sacramentos, mas a missa a gente ia assim, uma vez por mês, sentava um pouco lá no fundo, né? Na Páscoa. Ficava assim meio longe, né? Enfim. E aí, padre, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, mais ou menos, eu estava na época de entrar para catequese, né? Mas um pouco antes de entrar para catequese, eu comecei a perceber os coroinhas. E aí eu comecei a incomodar a minha mãe que eu queria ser coroinha, né? E como a minha família não era uma família assim muito de ir na igreja, assim, da minha mãe não sabia bem como fazer isso, né? Mas ela marcou um horário com o padre da minha paróquia, né? Nós pertencemos à paróquia Santa Isabel do Garcia. E ela marcou um horário com o padre e falou: padre, eu tô com um problema, né? Eu tava junto, né? E o padre falou: que problema, minha filha? Ela disse que a minha filha quer ser coroinha e eu não sei o que fazer, né? Bendito seja Deus, se fossem os principais problemas das famílias, né? O padre botou a mão na cabeça e disse: minha filha, se todo o problema fosse esse, né? E aí eu comecei, então, a participar como coroinha. E aí, na época, não tinha muitos coroinhas, assim, muitas crianças coroinhas na paróquia. Então, eu comecei a ser escalada com muita frequência, basicamente toda semana eu estava na escala. E aí, como eu estava servindo ao altar, meu pai e minha mãe queriam me ver, começaram a sentar mais perto, né, mais próximo, não tão longe, com mais frequência, né? E aí o padre percebeu, notou, como um bom pastor, notou a presença deles e foi fazendo os convites, né, para ir assumindo pastorais, e se engajando. E isso já fazem 30 anos, porque eu tenho 35, então isso eu devia ter uns 7, 8 anos, então são quase 30 anos, e desde lá meus pais aí, então se envolveram, né, com a parte pastoral, nossa vida de fé mudou, assim, né, mas começou ali, quando eu queria ser coroinha. Mas é interessante porque tem muitos casos, assim, de pessoas que elas se aproximam, das famílias que se aproximam ainda mais da igreja e acabam se engajando por causa do filho que tem o desejo de ser coroinha. Sim. Ou por causa do convite que o padre faz para a criança e a família começa participando. Você é filha única? Não, nessa época eu era, né? Eu tenho uma irmã que é 11 anos mais nova do que eu. Então, nessa época eu ainda era filha única e quando a minha irmã nasceu, inclusive, aí é uma outra história, né? Mas a minha mãe teve um problema muito sério na gestação, minha irmã quase morreu, né? E foi justamente a fé que sustentou, né, essa provação que a gente viveu. Então, Deus nos trouxe para perto dele e nos fortaleceu para viver as dificuldades que a gente viveria depois com a gestação da minha irmã, né? Mas foi assim, para mim era assim, meu Deus, era
era uma honra, assim, né? Servir de coroinha, assim, a roupa, né? Se paramentar, tudo. E eu fiquei um bom tempo nesse ofício. Depois ajudava, depois de coroinha, daí já era muito grande, não podia mais ajudar, daí comecei a participar da liturgia, fui auxiliar de catequese, né? Não parei assim, né? Então você sempre esteve bem envolvida. Sempre estive bem envolvida, exceto por um período da minha juventude, que foi um período que eu passei longe de Deus, né? E que depois, quando eu voltei, quando Deus me chamou de volta, logo depois eu já assumi a vocação à vida consagrada. Podemos conversar sobre esse Podemos. período que você foi desviada? Podemos sim, aham. Então, a partir ali dos 8 anos, com a questão dos coroinhas, né? Eu fui bem assídua em várias pastorais, como eu falei, passei pela liturgia, passei pela catequese. E também nessa época eu comecei a fazer experiência com a Renovação Carismática Católica. Por quê? Ô, glória! A minha avó, que já é falecida, né? Ela ajudava muito a cuidar de mim quando eu era criança, porque meu pai e minha mãe trabalhavam no primeiro turno. Então, eles saíam de casa, como a gente morava lá no Jordão, né? No Garcia, meus pais trabalhavam na Companhia Hering, que é aqui no Bom Retiro, né? Próximo aqui. Então, era muito longe. E eles saíam muito cedo. Antes das 4 da manhã, o ônibus passava em frente à casa para eles saírem. Eu tinha medo de ficar em casa sozinha até amanhecer, né? E aí, por isso, eu dormia na casa da minha avó. Então, quando eu tinha, mesmo mais grandinha, assim, com 8, 9, 10, até 10 anos, eu dormia na casa da minha avó. Depois dos 10, eu passei a dormir em casa, né? Então, meu pai e minha mãe dormiam, descansavam muito cedo, porque acordavam muito cedo, e eu vinha da escola, eu estudava no vespertino, né? Chegava em casa, tomava café, arrumava minhas coisas e ia para casa da minha avó. Minha avó morava quase em frente, assim, à minha casa, né? E a minha avó participava do grupo de oração da paróquia. Então, como eu estava na casa dela, eu ia com ela. E aí eu comecei a participar do grupo de oração muito novinha. Com 8 anos, eu ia junto com ela para o grupo de oração. Ficava lá sentadinha, acompanhava as pregações, né, as adorações e, enfim, fazia experiência lá. Depois, conforme eu fui crescendo, aí eu fui assumindo por conta a minha participação em grupos de oração, né? Chegou uma época, assim, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, que eu participava na Santo Antônio, na Catedral, Nossa. na Santa Isabel. Todo dia à noite eu tinha alguma coisa, né? Ou era grupo de oração, ou era intercessão para o grupo de oração. Não parava. Ou era abastecimento, ou era noite de convivência, né? Sempre tinha carismático, não para e não precisa ter desculpa para ir rezar, né? Exato. Então, todo dia à noite, assim, eu tinha alguma coisa. Aí, chegou um período que eu precisei estudar à noite, né? A escola que eu estudava só tinha até o ensino... na época, série. na época eu chamava de ginásio ainda, agora Nossa não existe senhora, mais isso, né, que padre? Que horror, vergonha. hein? Eu nem peguei essa época, não. Sou dessa época, não. Enfim, eu fui pro terceirão e tive que ir para outra escola. E como eu entrei como uma aluna nova na outra escola, não consegui vaga de manhã ou de tarde, só tinha vaga à noite, né? E aí eu tive que sair de tudo dos grupos, porque tudo era à noite, exato. eu tinha que estudar e tudo mais. E aí comecei a conhecer pessoas diferentes, fazer novas amizades. Na época iniciei um namoro, que durou 2 anos mais ou menos. Era com uma pessoa também da igreja, né, que não deu certo. E eu fui lentamente, assim, me afastando, né? Depois que eu rompi esse namoro, aí mesmo que eu não quis mais saber de igreja, né? Então, eu não tinha condições de ir à noite para nenhum grupo de oração. Não tinha missa jovem naquela época. Não tinha missa jovem na época, né? Enfim, né? E aí eu foi um processo lento, né? Mas que realmente me levou a um abandono total. Eu nem na missa mais de domingo eu ia. Isso eu tinha por volta de 18 anos, quando eu cheguei nessa fase assim, né? Então foi a fase que eu cresci muito profissionalmente, né? Eu sempre trabalhei na área de TI antes de entrar para a comunidade, né? Passei por grandes empresas aqui de Blumenau. Meu final de semana era sair, né? Enfim, barzinho, danceteria, festa, né? Tudo isso, né? E nessa época eu estava trabalhando numa empresa em Gaspar,
Eu saía de manhã, ia para Gaspar trabalhar, voltava só à noite e minha vida, assim, era basicamente isso, né? Não queria, assim, mais saber de nada. Mas tinha algo dentro de mim que me incomodava. Eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certo. E eu não tinha uma clareza, assim, que era uma falta de Deus. Ah, é falta de Deus, é falta de Jesus. Hoje eu sei que era, né? Era falta de Deus. Mas eu não tinha, assim, essa clareza completamente, assim, né? Eu só sabia que a minha vida tinha tomado um rumo que não estava me deixando feliz. E aí, um dia eu estava trabalhando em Gaspar e eu estava muito inquieta, muito angustiada, não estava feliz nem realizada e sabia que tinha alguma coisa que tinha que mudar assim na minha vida, né? E nesse período também, eu gosto sempre de falar, foi um período que os meus pais me amaram muito, né? Porque às vezes os pais têm dificuldade de lidar um pouco com um tempo meio rebelde de um filho, uma coisa assim, né? E uma coisa que eu experimentei muito dos meus pais foram testemunho e amor, né? Queridos. Eu nunca fui excluída da família porque eu não ia para a igreja, nunca fui castigada por isso, pelo meu pai, pela minha mãe, né? Mas eles sempre testemunhavam e me aconselhavam, assim, né? Então, por exemplo, tinha épocas que eu chegava em casa no domingo de Com manhã. pão e com leite já. Eu chegava vindo da bagunça no domingo de manhã e eles estavam se arrumando para ir para missa. E você já trouxe o pão aqui. E meu pai me cumprimentava, minha mãe, bom dia, tu quer ir na missa? A gente espera tu se arrumar, tomar banho. Não quero. Eu nunca ia, né? Mas eles sempre me faziam o convite. Não me obrigavam, né? Mas davam esse testemunho, assim. Então, foi esse período, assim, um período que eu fui, mesmo na minha rebeldia, assim, eu fui muito amada pelos meus pais e também tive muito testemunho deles, assim, né? Várias vezes minha mãe falava comigo, olha, né, tu não era assim, a gente não te criou para isso, mas nunca me castigaram no sentido de me dar o desprezo, de me dar, assim, a frieza, sabe? Ou, a indiferença. Nunca, a indiferença, nunca nesse sentido, né? Então, enfim, né, eu fui caminhando assim com o amor e o testemunho dos meus pais. Interessante, agora pensando que fica até para aqueles que são os pais. Sim. Que estão nos assistindo, porque às vezes pode estar passando ou vivenciar essa realidade ou conhecer alguém, né, alguém que nos assista, e talvez orientar a fazer isso, a estar testemunhando constantemente, a estar com zelo, com amor, exortando, para que também o jovem, enfim, não se pegue uma repulsa. Sim, exatamente, porque tudo que é obrigado não cai bem no coração, né? Então, eles me ofereciam amor, liberdade e testemunho, né? Acho que era muito essa tríplice, assim, que eu experimentava em casa, né? Mas, assim, Deus não me deixou desamparada, né? Começou a me cutucar, eu me sentia muito inquieta, infeliz de alguma maneira. E aí um dia, né, me lembro muito bem, eu estava trabalhando na empresa que eu trabalhava em Gaspar, era o meu horário de almoço, e eu sentia assim de ir para a igreja, né? E eu trabalhava perto da matriz de Gaspar, era a igreja mais perto, na São Pedro, era a igreja mais perto que eu tinha, né? Então, em vez de almoçar, eu fui para lá. E aí eu entrei na igreja e eu sentia tanta vergonha de Deus que eu não conseguia erguer os olhos e olhar para o altar. Eu tinha uma sensação assim, padre, vamos supor que nós somos amigos, né? Mas vamos dizer que o senhor me empreste um dinheiro e eu não consiga pagar esse dinheiro e ainda esteja precisando de mais. A vergonha de pedir aquilo que nem conseguiu pagar ainda, né? Eu senti uma vergonha de Deus, porque eu não tinha tido motivo para abandoná-lo, né? E eu achava que agora eu não era digna de pedir nada para ele, ou de me aproximar dele, ou de querer retomar uma vida santa, ou de querer... havia muita coisa que me impedia nesse sentido. Não sentia merecedora? Nem merecedora, nem sentia que eu deveria, pela minha humanidade, fazer isso, e nem que Deus deveria me acolher, assim. Eu tinha uma vergonha, assim, né? Então eu não conseguia nem levantar o olhar
para o altar, né? Eu sentei ali no banco, com os olhos para o chão, chorei muito naquele dia, meio-dia, né? E aí eu senti no meu coração assim que eu precisava me reconciliar com Deus. Essa foi a palavra que me veio, reconciliação, né? Aí eu peguei meu telefone, liguei para um padre, muito amigo, né, meu, e que eu já conhecia já da época de seminarista também, e liguei, ele me atendeu, né? Eu disse: ai, padre, eu preciso me confessar. Aí ele disse para mim: você pode vir hoje? Eu disse: eu posso, mas eu trabalho até às 6, não tem problema, eu te espero depois das 6, né? E aí eu saí do trabalho e fui direto, né, confessar. E eu lembro que na confissão eu não falei assim pecados assim no sentido eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tô tanto tempo sem comungar, tô tanto tempo sem confessar, né? Não. O que eu me lembro assim que ficou marcado para mim, eu falei: padre, eu já sei o que é viver com Deus e eu já sei o que é viver sem Deus. E eu nunca mais quero viver sem Deus. Eu quero voltar, eu falei para ele. Isso eu me lembro muito bem, assim, né? E aí ele falou para mim que naquele momento a palavra do filho pródigo tomava carne na minha carne, né? Se tornava carne na minha vida, né? Eu era aquele filho que retornava. Tanto que a minha música de conversão, assim, é a música Abraço de Pai, da Adriana Arides, né? Gosto muito dela, foi uma música assim que me marcou muito nesse sentido. A palavra do filho pródigo é uma palavra muito importante para mim, né? E aí foi isso, né? E depois daquilo eu decidi que eu nunca mais ia caminhar sem Deus, né? E tenho isso muito claro, vivo na minha memória, né? Isso vai fazer mais ou menos uns 15 anos, eu acredito, porque mais até, deve fazer uns 17 anos, porque eu fiquei dos 18 aos 21, 22, mais ou menos, nessa vida... Desviada. Desviada, né? A ovelha perdida. E depois, então, fiz o caminho de regresso, né? Fiz o caminho de retorno, né? Então, também não foi assim da noite pro dia que eu larguei tudo assim, né? Eu fui aos poucos mudando os hábitos, mudando meus hábitos, mudando minhas escolhas, né? Mas era engraçado porque quando eu fazia uma escolha errada, eu sentia, não é mais isso aqui, não é mais desse jeito, né? Daí você fica um tempo meio confuso, que nem peixe fora d'água, assim, né? Quando muda de aquário, né? Onde é que eu tô? Cadê meus amigos? O que eu quero da vida? A vida não é mais assim como era antes. Esse processo é um processo, assim, que a gente fica meio perdido, assim, né? Mas foi importante, fundamental, assim, para mim. E em que momento que chega na sua vida a arca? Como que tu conhece? Então, essa é uma história muito interessante da providência de Deus na minha vida, né? Eu gosto muito de falar sobre isso porque é uma coisa que, tipo assim, só Deus, né? Não poderia ter sido outra pessoa, né? Mas eu fiquei, então, mais ou menos uns 2 anos, assim, caminhando, com muita sede de Deus. Mas você voltou para grupo de oração? Então, eu fiquei uns 2 anos, assim, tentando me encaixar, né? Na época, isso aqui é uma confissão assim... Uma confissão no YouTube. Uma confissão ao público, né? Não. Na verdade, toca também nas dificuldades que a gente tem como igreja, né? Na época, padre, não tinha nenhum grupo de jovens aberto perto de mim. Eu cheguei a ligar por coordenador do Ministério Jovem da RCC, que na época era o Dudu. Ah, olha só. Liguei, eu mandei e-mail, agora nem lembro mais, falando: olha, meu nome é Leila, eu sou aqui do Garcia, Deve eu ter tô no mandado processo uma de conversão. Carta, né? Deve ter mandado igual os egípcios. Eu tô retornando para Deus, aquela coisa bem, né? Eu tô procurando um grupo de oração jovem, tem algum GOG perto de mim, tal. O grupo de oração jovem mais perto de mim era em Timbó. Ou em Dayal, uma coisa assim. Eu disse: gente, Senhor, como é que eu vou ser fiel? Né? Não tinha, né? Quando eu participava da igreja, quando eu participava ainda até os meus 15 anos, tinha grupo de oração na Santo Antônio, tinha grupo de oração na Rua da Glória, tinha grupo de oração aqui na Catedral, jovem, né? 4 anos depois não tinha mais em lugar nenhum, assim, né?
O mais perto, para mim, agora eu não me lembro se era Timbó ou Indaial, que era o grupo de oração jovem mais perto que tinha, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu sei que eu fui para retiro sozinha, né? Porque eu não tinha, assim, ainda um grupo de amigos formados, não tinha, assim... Mas eu tinha sede, eu tinha vontade, né? Então, fui para grupo, para retiro sozinha, né? Enfim, caminhava, assim, a missa, claro, era o meu sustento, assim, né? Aí fiquei com vontade de ser ministra da Eucaristia. Eu queria ser tudo, assim. Eu tava meio confusa. Queria já voltar a ser coroinha. Até voltar a ser coroa eu aceitava, se me pedisse. Ai, meu Deus. Mas foi um tempo, assim, de muita busca, assim, né? Aí, o que acontece? Nessa época, era 2012. E a igreja no Brasil se preparava para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro, né? E eu tava meio viajando, assim, eu nem sabia que ia acontecer isso, assim. Eu fiquei sabendo, meio quando eu soube, foi meio uma coisa assim, tu és a única forasteira que não sabe o que tá acontecendo, né? Que nem Jesus falou dos discípulos de Emaús, né? A única que não sabe o que tá acontecendo, né? E quando eu soube que eu nem sabia o que era uma Jornada Mundial da Juventude, né? Mas no meu coração, eu tinha um sentimento assim, não, se o Papa vai estar lá, eu preciso estar lá. Porque lá Deus vai falar comigo, né? Vai me dizer o que ele quer de mim. Era o que eu pensava, assim, né? E aí eu comecei a correr atrás de possibilidades para ir para a jornada, né? Aí esse mesmo padre que me atendeu em confissão, eu liguei para ele e falei, padre, eu quero ir para a jornada, como é que eu faço? Aí ele falou assim para mim, olha, os meus jovens, os jovens da minha paróquia, eles estão se organizando para ir, mas eles estão muito confusos ainda. Estão batendo cabeça, né? Com ônibus, com não sei o que, não sei o que. Sabe o que tu faz? Tu liga para a Arca. Tu conhece a Arca da Aliança? Desconheço, padre. Já vou falar de onde que eu conheci, né? Conheço, padre. Liga para a Arca, porque a Arca já foi em outras jornadas. A Arca já tinha ido na jornada de Madrid, já tinha ido para, né, em outros. E eles estão bem mais organizados. Liga para lá. Né? Agora veja se isso não é de Deus, porque tinham amigos meus que foram com um grupo de jovens dessa paróquia e ele me encaminhou para a Arca, né? É interessante agora pensando, porque eu me recordo, porque eu fui para jornada? Para jornada aqueles, daqui a pouco a gente acha uma foto um do lado do outro, né? Deve ser, né? E aí, a diocese, eu fui com o Ministério Jovem na época. Uhum. Nós fomos com um ônibus, porque nós fomos dias antes. Mas a nossa diocese, porque foi bem no período que começou o fortalecimento, o setor juventude, fez várias caravanas, assim. Uhum. Que foram dias antes, para aqueles que só podiam ficar 2 dias, 3 dias. Eu me recordo que foi feita essa experiência. Pois é, tinha um movimento assim, né? Mas assim, a direção dele, pronto, é isso, é a Arca da Aliança, eu vou ligar para a Arca da Aliança. Aí o que acontece? Eu conheci a Arca da onde? Quando eu participava do grupo de oração com 8, 9 anos, lá junto com a minha avó, a Arca da Aliança passou pela paróquia Santa Isabel, que é a minha paróquia, oferecendo o Enchei-vos, que hoje é o Toma e Lê, que era um curso bíblico, né? Ah, sim. Antigamente, né? Antigamente chamava de Enchei-vos. Hoje a gente chama de Toma e Lê, né? Inclusive, no tempo de agora, a gente está, inclusive, ministrando esse curso na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui da Ponta Aguda, né? E se talvez você que está assistindo sugira para o teu pároco... Isso mesmo, padre. Entre em contato com a Arca... Isso. Toma e Lê, o que? São quase 2 meses, não? 2 meses, são 7 encontros. São 7 encontros. Do querigma, né? Daí tem outras opções também, né? Enfim, e daí a Arca dava o Enchei-vos lá, né? Na paróquia Santa Isabel. E meu pai fez, e eu ia com meu pai. Eu lembro que era uma apostila azul, que tinha o símbolo do Espírito Santo, uma pomba na frente, estava escrito Enchei-vos, né? Uma apostila bonita, assim. E eu ia, não que eu fazia o curso, né? Porque com 8 anos, quem é que faz um curso, né? Assim, eu ia, acompanhava meu pai, na verdade, né? Eu tinha um pouco mais de 8, eu devia ter uns 10 anos, né? Mas eu me lembro que nessa época a Sirlene morava em Blumenau. Olha. E ela dava o curso lá.
Que né? foi uma das primeiras? Foi uma das primeiras. Me lembro da Sirlene, me lembro do Betinho, me lembro da Rosana, né? Irmãos que passaram por aqui, que davam um curso lá. Então, quando ele falou de Arca da Aliança, aí eu lembrei dessa fase, né? Eu disse, não, eu conheço a Arca, então eu vou ligar para a Arca. Daí liguei para a Arca aqui em Blumenau. Na época a gente tinha ainda o nosso centro católico na Rua 15, né? Liguei e falei, eu queria ir para a jornada, como é que eu faço e tal. Da recepcionista me falou assim, olha, não tem nenhuma iniciativa da missão daqui, nós estamos unidos à missão de Joinville. Aí eu disse, então tá bom, ela me deu o telefone da missão de Joinville e tal, eu disse, eu não vou, né, vou me unir a Joinville como, né, vou procurar outra forma. Daí dormi uma noite, né, aquela coisa, a cabeça para um pouco e tal. No outro dia eu falei, não, mas eu já fui em tanto lugar sozinha, à noite, dirigindo, assim, de balada, de festa, de coisa. Não, é longe, mas eu vou sim. Aí liguei para Joinville, fiz a minha inscrição, né? Eu e mais uma amiga minha, aqui de Blumenau, e os outros jovens da missão de Blumenau que foram movimentados também e direcionados ali em comunhão com a missão de Joinville, né? Daí a gente teve uns 2 encontros de formação, onde eu visitei a casa-mãe da comunidade, né? Me lembro, assim, de momentos de celebração, de missa, né? Que envolvia essas formações. Assim, no começo a gente fica um pouco perdida, a gente não entende bem o que está acontecendo. Tu só sabe que te marca, de alguma forma, assim, né? Me lembro que teve uma celebração no momento da ação de graças, no pós-comunhão. Eles cantaram uma música e, nossa, aquilo mexeu muito comigo, assim, no sentido de, nossa, como eu posso experimentar Deus profundamente, assim, né? Intimamente, né? Sentir Ele, assim, dentro de mim, né? Mas nem pensava em vocação, nada dessas coisas, assim, né? Não tinha, assim, noção, assim, né? Nessa fase, normalmente, quando Deus começa a sondar e seduzir a gente é que nem criança pequena que vai sendo conduzida sem entender direito o que está acontecendo, Exato. né? É mais ou menos assim, né? E aí eu fui para a jornada com a Arca, né? Fui para a jornada com a Arca. A Arca foi com 4 ônibus, se eu não me engano, de 50 pessoas por aí. E um ônibus ainda foi só final de semana, no total deu 5 ônibus. Eu fui para passar a semana já com eles, né? Meus pais me levaram para Joinville, a missa de envio foi na Catedral de Joinville, estavam todos os jovens lá, de lá, acabando a missa, a gente já entrou no ônibus e foi para o Rio de Janeiro, foi 36 horas de viagem, porque para e faz não sei mais o que, e aquela turma toda, e não chega mais nunca. Nossa aí, senhora, 36 horas. Foi bem puxado, assim. Nossa, imagino. Aí paramos num lugar para comer, mas aí nós não vimos a hora de chegar no alojamento, mas aí a pessoa tinha feito janta, e daí aquela coisa assim, para e fica, e, né? Enfim, foi assim, nossa, foi bem cansativo, mas assim, eu queria tudo, né? Eu queria tudo assim, né? E aí, no ônibus, o que aconteceu? Eu fiz amizade com muita gente da Arca, né? Eu fui no ônibus da Cris, da Gilceia, da Roberta, da Ana Maria. Só gente boa. Só gente boa, né? E o que aconteceu, assim, a minha experiência com a Arca, qual foi, né? Não foi uma experiência fraterna. Foi uma experiência de amar e ser amada. Eu não fiz uma experiência vocacional num retiro, não fiz uma experiência vocacional na adoração, onde Deus falou comigo. Eu fiz uma experiência de pertença, de me sentir à vontade com irmãos, com pessoas que estavam ali comigo, né? A minha experiência vocacional é uma experiência fraterna. Eu nunca vi aquilo na vida, assim, a simplicidade, a alegria, né? Eu me lembro que, o senhor deve se lembrar que choveu muito aqueles dias no Rio de Janeiro. Frio. E muito frio, né? Nossa. E uma loucura, né? Tinha 3 milhões de pessoas em Copacabana na vigília da virada ali, né? Na vigília da virada é bom, né? Na vigília da missa de envio, né? Do sábado pro domingo da missa de envio. Com o Papa. Foi uma loucura, assim, né? Então a gente andava de mão dada um com o outro, né? Pra não se perder. E daí o que acontecia? Era o casaco, em cima do casaco a mochila, que daí tinha lá dentro as comidas, águas, coisa, né? Por cima da mochila, a capa de chuva.
Pra não molhar a mochila, né? Que também não durava, Não durava né? muito também, né? Então, era uma loucura assim, né? Aí, o que acontece? Daí nós estávamos tudo andando lá em fila indiana, todo mundo, né, de mão dada um com o outro. Daqui a pouco eu falava, vai, tô com fome. O que acontecia? A gente não parava cada um e se desmontava inteiro e pegava a sua bolacha para cada um comer, a sua bolacha, o seu salgadinho, o seu, né, lanche ali, né? Normalmente uma falava, ai, pega aqui a bolacha na minha mochila. Daí um ia lá, tirava a capa, abria a mochila da pessoa, mexia por tudo lá e eu ficava impressionada com aquilo. Porque eu vivia num mundo muito individualista, né? Assim, que cada um se vira, né? Tirava a bolacha, os lanches a gente ganhava nos kits, né? Sim. E eu me lembro que tinha um kit que tinha uma bolacha, que era um pacotinho de bolacha, tinha 4 bolachas. 2 aqui, né? E cada uma tinha uma daquela dentro da bolsa, né? E polenguinho. E o polenguinho. E foi super, né? Ah, mas eu não enjoei do polenguinho, não, padre. Não. Eu amei o polenguinho. Meu, aquilo pra mim era tão rico. Gente, bolacha com polenguinho. Que beleza, né? Nossa, era muito chique. E aí, o que acontece? Era 4 bolachas, nós andávamos em 8. O que se fazia ali? Nós repartíamos as bolachas. Cada partia bolacha e... Ah, vocês se dividiram? Não andava com o ônibus todo? Não andava com o ônibus todo. Nós andávamos em 8, 9, às vezes 10, às vezes 7, mais ou menos. Até porque o nosso alojamento ficava, muito longe de Copacabana, assim, de todos os pontos, sabe? Era muito longe. Então, essa coisa da partilha, essa coisa de não é meu, é teu, é de nós todos, sabe? Isso me tocou profundamente, uma vida assim, né? Aí você pensou, eu quero isso? Na verdade, não. Eu me Não? senti muito... eu senti que eu estava vendo algo diferente, mas eu ainda não tinha uma coisa de vocação. Uma clareza. Não tinha essa clareza de vocação, né? Mas ali foi a minha experiência, assim, com a comunidade. E as conversas, né? Eu me lembro que, para puxar assunto comigo, né? Perguntar que tipo de música eu ouvia... o que eu tinha gostado mais do que o Papa tinha falado. Eu era notada, entende? Assim, ninguém me conhecia, eu era uma pessoa, né? Mas eles se aproximam, eles tinham interesse em mim. Saber quem eu era, saber se eu estava com frio, se eu queria sentar, se queria água. Não que a atenção fosse para mim. Esse era o espírito do grupo, da comunidade. Era o espírito da coisa, né? E aquilo mexeu comigo, assim, de alguma maneira, né? A minha experiência vocacional, depois eu compreendi que já era a semente da vocação, né? Mas a minha experiência vocacional foi uma experiência fraterna, de vida fraterna, né? E aí, quando a gente voltou da jornada, né? Quando a gente voltou da jornada, aí eu deixei meu telefone com todas as meninas de Blumenau, que moravam aqui na época, né? Morava a Renatinha, morava a Roberta. A Roberta morava em Joinville. Morava a Joséia, morava a... Enfim, nem mais lembro tudo que morava aqui, né? Mas eu deixei meu telefone com elas. Mas já moravam na chácara. Já moravam na chácara, aham. E eu deixei meu telefone com elas e já na semana seguinte elas já me chamaram, né, para fundar um grupo de jovens, para começar um grupo de jovens, né? O grupo de jovens não deu certo não, viu? Mas serviu para me aproximar, porque eu não queria saber se tinha muita gente, se tinha pouca gente, eu queria estar lá, eu queria estar com eles, né? Eu lembro que quando a gente tinha coisa no sábado, eu já ia na sexta. Daí eu comprava uma pizza, levava para as meninas e eu gostava de estar lá, né? Eu gostava de estar junto, assim, de estar com ele, mas nem pensava ainda em vocação, né? Não pensava em vocação. Aí um dia me chamaram para ajudar na cozinha, que ia ter um retiro lá. Eu falei, não, eu vou. Aí essa foi outra experiência que eu fiz, né? Vocacionalmente falando assim. Ô, padre, se eu estiver falando demais, o senhor me... Não, tá ótimo ouvi-la, por favor, continue. Aí eles me chamaram para ajudar na cozinha. Aí eu fui, né? Aí eu precisava ocupar meus finais de semana, né? Eu queria isso mesmo, né? E daí eu fui. Aí alguém pediu que eu cortasse os tomates. Aí eu peguei a tábua, comecei a cortar e tal. Mas, né, tudo na arca é regrado, né, pela vida de oração. Então, mesmo quando a gente vai para trabalhar na cozinha, a gente faz escala de adoração 15 minutos, revezamento.
cada 15 minutos sai um da cozinha e vai lá adorar Jesus. E a gente vai de touca mesmo, de avental mesmo, e vai lá adorar Jesus, né? E aí fizeram a escalinha, pra mim tudo isso era uma novidade, né? E eu tava lá não tava lá o meu horário, né? Mas eu tava no meio do processo ali dos tomates, né? E daí eu bem inocente, falei, não vou poder ir, porque eu não terminei aqui meu trabalho ainda, né? Aí as meninas falaram, não, mas tu não precisa terminar. Aí já veio uma, tirou a faca da minha mão e disse, pode ir que eu termino. E aí eu fui meio assim, não acreditando que aquilo estava acontecendo assim, né? Não importa o que eu faço, se eu começo e outro termina, foram experiências assim, envoltas da vida fraterna mesmo, né? Quando eu voltei, já tinha mudado tudo, já me deram outra coisa, porque realmente não é uma coisa assim que todo mundo se ajuda e ao mesmo tempo se um precisa ir para a capela, várias mãos, se um precisa ir para a capela, o outro assume para o outro ir para a capela, se precisar atender alguém em oração, não tem ninguém para atender, um assume para o outro ir. Então era uma coisa que tem vida, entende? Tem uma base interior, assim, tem um fundamento. Eu não estava lá para cortar tomate, eu estava lá para ser de Deus. E aí não importava o que eu estivesse fazendo, ou quem precisasse assumir, ou enfim, essas coisas foram mexendo muito comigo, assim, né? E aí eu caminhei até final do ano, assim, nesse processo, vai para grupo de jovens, ajuda na cozinha, dorme lá um pouco, fica com as meninas e tal. E aí virou o ano e começou a campanha vocacional do ano, né? Mas eu não tinha intenção nenhuma de morar na Arca. Não tinha, assim. Eu me sentia bem, eu tinha desejo de estar lá, mas eu não tinha essa consciência que aquilo já era um chamado, que aquilo já era uma pertença, né? Eu não tinha isso, assim, em mente. Mas eu fui pro vocacional, porque o que me brilhou os olhos? Alguém me explicou assim, olha, o vocacional é 1 ano de caminho que você faz com a comunidade. Então, uma vez por mês tem encontros, você vem aqui junto com todo o grupo do vocacional, vai aprender sobre a comunidade vai te conhecer mais também, e durante esse 1 ano vai ter uma pessoa que vai te acompanhar. Você vai, todo mês você vai fazer uma partilha com ela para dizer como é que você tá, como é que tá a sua vida interior, o seu processo de intimidade com a comunidade, e essa pessoa vai rezar por você esse 1 ano. Pronto, ali me convenceu. Eu disse, não, é isso que eu quero que alguém reze por mim 1 ano. O resto eu cumpro tudo, mas eu quero poder conversar com alguém, quero que alguém reze por mim por 1 ano, né? E foi isso que me motivou a entrar no vocacional. Aí eu comecei bem pagã, né? Bem interesseira, né? E eu entrei no vocacional, então, aí eu fiz... Que horas que a pessoa já reza? Que horas que a pessoa já entrando, reza, né? Quem é que vai rezar por mim? Sim. Que eu quero já contar umas coisas. Eu tô com algumas... Eu trouxe já uma lista, né? Eu já trouxe, já. Aí abre uma cartolina. Isso mesmo. Enfim, aí comecei e fui até maio. Até maio, padre, eu entrava de um jeito e saía do mesmo jeito. Não tinha nada assim, ó, que... Eu tinha vontade de estar ali e tudo, mas não tinha assim uma... Não chamava atenção. Não, era uma coisa assim, tava, né? Aí, de maio em diante, aí Deus começou a me tocar profundamente, assim. Eu sentia que Deus me chamava a segui-lo mais de perto, né? E aí eu vivi o processo da dor, que é você deixar tudo, né? E eu pensava, eu estava muito bem no meu trabalho, eu estava muito bem, eu já tinha construído outras amizades, assim, resgatado amizades antigas em Deus, né? No meu grupo de jovens da época que eu participava na Santa Isabel, são meus amigos até hoje, são meus padrinhos de casamento, são meus, né? Tem uma amizade, um deles é padre, inclusive, o padre Diego Martins, que é deoniano, que foi coroinha comigo na época que eu era coroinha, né? Então, essas amizades todas eu tinha resgatado, são amigos meus até... Eu estava bem, né? Mas eu sentia que Deus me chamava a segui-lo mais de perto. Daí, pronto, é o desespero, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fugir disso? Parecia Jonas, né? Me engole, baleia. Vem cá, baleia, me engole, que eu nunca... Me engole, baleia, que eu prefiro ser engolida por uma baleia, ter que responder essa intimação de Deus, né? Tu quer fugir, né? Você quer
Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Mas aí aqueles questionamentos, mas eu tenho certeza? Ao menos eu fiz muito isso. Dá vontade de se fingir de surdo, né? E aí, o que aconteceu? Eu pisava o pé no vocacional e começava a chorar. Tanto que me apelidaram, né? Eu fui a chorona do vocacional daquele ano, né? Uma vez um irmão parou o vocacional para levar um copo de água para mim, para eu não me desidratar, de tanto que eu chorava sofria assim, ó, sofria por tudo, né? Disse, ai, Senhor, como é que eu vou fazer isso, né? Meu Deus, chorava assim, ó. Você que tava matando, né? Mas é que é mesmo, né? É um processo, o vocacional, ele é duas coisas. Ele é um processo de deslumbramento. Nossa, como Deus me ama. Nossa, né? Deus me chama. Logo eu. O que ele viu em mim? O que ele olhou em mim? É esse deslumbramento, né? Mas também é a dor. Deixa a tua terra, deixa a tua família, deixa, né? Se lança e tal. Então, eu vivi esse processo assim, né? Que Deus foi me pedindo as coisas. E daí, né, nessa altura do campeonato, tudo incomoda, né? Sim. Tudo incomoda. Até o shampoo que eu usava, eu dizia, Jesus, eu vou morar na arca, eu não vou ter mais o meu shampoo que eu tenho em casa. Até isso é motivo para tu chorar, né? Porque você começa a medir todas as coisas, botar na balança todas as coisas, né? E na época, naquele ano ali, eu tinha começado um estudo e comecei um planejamento até financeiro para fazer um intercâmbio no Canadá. Eu queria passar 6 meses no Canadá. Então, eu fazia o vocacional, porque eu queria que alguém rezasse por mim, mas ao mesmo tempo eu tinha meus planos bem bonitinhos lá. Qual é a sua intenção, Leila? Pelo meu intercâmbio. Isso. Algum pedido especial? O que você tá fazendo aqui, né, Leila? Pelo meu... Lembro que um dia eu falei para minha acompanhadora assim, eu vou terminar esse ano vocacional, ano que vem eu vou pro Canadá, depois quando eu voltar eu retomo a vocação. Falei bem decidida assim, né? Aí a minha acompanhadora falou, olha, é bom que você não se decida por nada por enquanto, mas que você deixe o coração aberto para Deus te falar. Porque isso era mais ou menos metade do ano, assim, né? Que eu tinha esse projeto, né? Essa ideia, assim, né? E aí Deus começou a mexer muito, assim, comigo, né? Em casa eu já fui falando pro pai e a mãe também, olha, né? Eu não cheguei do nada, assim, falei, vou morar na arca, né? Eu fui falando. Eu fui levando as coisas aos poucos. Você sabe que eu tô fazendo vocacional. Vou ficar um dia, 2 dias depois. Isso aí. Já ficou. Chega num dia e vai embora no outro, né? E eu fui falando, né? Olha, eu não sei, eu tenho desejo de morar lá. Daí meus pais foram perguntando como é que seria isso e tal. As dúvidas deles eram as minhas também, né? Fui fazendo um processo com a minha família, assim, também, né? E aí um dia, eu acho que era mais ou menos por setembro, a gente tinha um encontro vocacional e tinha adoração aquele dia no vocacional. E aí, como sempre, eu sentei no chão e chorei, né? Chorei. Eu falei, Jesus, eu vou perder muita coisa. Eu só falava assim, Jesus, eu vou deixar muita coisa, Jesus, eu vou perder muita coisa, eu vou deixar muita coisa, né? E sofria, né? Óbvio que hoje eu vejo que o que eu deixei, né, não paga nem de tudo que eu ganhei de Deus, tudo que eu... Mas o processo na época, ele é assim, né? E aí eu senti o Senhor falar no meu coração. O Senhor me disse assim, minha filha, você precisa parar de chorar pelo que você vai deixar e se alegrar por aquilo que eu vou te dar. Aí já levantou, enxugou as lágrimas E aquilo foi a minha palavra de vocação, assim, ó. Daqui, de lá em diante, é claro que eu sofri ainda, né? Quer ver o dia que eu saí de casa, padre? Meu Deus do céu, ainda bem que é só uma vez na vida, nunca mais. Depois for me perguntar se eu passaria por isso de novo, é claro que eu vou dizer que não, eu não passaria por isso de novo, eu só passei porque Deus me deu uma graça, assim. Maravilhoso. Porque não é fácil, assim, né? Botar as malas no carro, sair de casa, assim, né? A gente sempre, quando viajava, rezava o terço, né? Minha família, nós não conseguimos rezar o terço porque nós fomos chorando o caminho todo, né? De Blumenau a Joinville. Quando nós chegamos... Tu foi pra Joinville? Eu fui, minha primeira casa de missão foi Joinville, a comunidade me mandou para lá, né? Meu primeiro ano de consagrada, né? Então, a gente foi chorando muito, assim, né? Aquela coisa arada toda. Nos 3 primeiros meses, meu pai e minha mãe, uma semana sim, uma semana não, para Joinville, porque é a tal da fase do cortar o cordão umbilical, assim, né? Então, é muito doído, assim. Mas eu também coloquei na minha cabeça, assim, que eu ia para ficar 1 ano, que eu ia ver como é que ia ser,
né? Porque às vezes a gente acaba fazendo certas regrinhas que confortam a gente pra gente dar aquele passo naquele momento, né? Então eu me dei essa regra, vou ficar Só um um ano. ano. Se eu não me sentir bem, se não for pra mim, eu volto pra casa, né? Mas não foi o que aconteceu. E isso era que ano? Isso foi 2015, porque daí 2013 foi a jornada, 2014 eu fiz o vocacional, dia 21 de janeiro, dia de Santa Inês, mártir, né? E virgem, eu entrei na arca. Gente, que interessante. Vai fazer 10 anos agora, 21 de janeiro do ano que vem. Eu já tava na filosofia nessa época. E eu sou bem mais velha que o senhor, né? Pra ver como o meu processo é mais tardio, né? É sobre isso e tá tudo bem, né? Uhum. Cada um tem seu tempo, né, padre? Exato. Sua história, né? E aí foi assim. Foi assim que eu entrei, fiz o postulantado, depois o discipulado, 2 anos, a consagração temporária, já fiz a minha consagração definitiva, né? E vai fazer 10 anos que eu moro na arca. Hoje já sou casada, né? Que é outra história, né? Eu separei aqui algumas perguntas Tá bom. que eu quero fazer para você. A primeira, você já respondeu, que é quando e como você percebeu que Deus estava te chamando para ser missionária. Mas sobre a preparação e formação, que tipo de preparação espiritual, pastoral e teológica você fez para se preparar para a missão? Porque você morou em outras casas. Na verdade, assim, a minha vida vocacional se deu 80% dentro da missão de Joinville, na casa-mãe da comunidade, né? Eu morei 8 meses em Blumenau na época da pandemia e já logo fui transferida para Joinville de novo, que foi na época que eu comecei a atuar no rádio, né? Em Joinville. E morei 8 meses, 10 meses na casa da Barra do Sul, que foi o tempo do meu discipulado. A casa contemplativa. Não era a casa contemplativa na época, era a casa do discipulado. Depois, foi um chamado depois para nós, né? A casa contemplativa. O meu discipulado foi o último que se deu naquela casa, né? O meu e do meu esposo. Do meu esposo foi um ano antes e ele também fez o discipulado lá, né? O meu esposo já morou quase 3 anos na Bahia. Teve uma outra... Paulo Afonso. Em Paulo Afonso, teve uma outra experiência, assim, de missão, né? Eu fiquei muito na casa-mãe, mas eu sempre estive à frente do projeto missionário da comunidade, de um jeito ou de outro. Então, eu fiz missão em Minas, eu fiz missão na Bahia, eu fiz missão na Cracolândia, no Rio de Janeiro, eu fiz missão nas regiões ribeirinhas do Rio Amazonas, em Belém do Pará, eu fiz missão em vários lugares de Santa Catarina, Camboriú, Laguna, muitos bairros em Joinville, Araquari, enfim, basicamente toda semana, Jaraguá do Sul, fiz muita missão em Jaraguá do Sul, Blumenau também, né? Basicamente todo mês eu passava 1 semana fora em missão, né? Ah, bacana. Eu tinha muito essa questão, sempre tive muito essa questão missionária, né? Tenho uma identidade consolidada, assim, a respeito da missão, né? Hoje assumo essa identidade como meu estado de vida, que me exige outras coisas, né? Como casada dentro de uma vida consagrada. Mas tenho essa identidade missionária muito bem clara, assim, definida, assim, em mim, né? E aí eu acho, assim, que para a questão da formação para quem quer ser missionário, assim, né? Em primeiro lugar, a gente não improvisa a unção, né? Isso não existe, né? Não se improvisa unção. Então, você não pode ir a campo se você não tem claramente uma experiência de Deus, de amor de Deus, assim, né? Eu não estou falando isso no sentido de que minha vida interior é uma vida perfeita, minha vida de oração é uma vida perfeita, não é, né? Eu passo por muitas batalhas também, como todas as pessoas, para ser fiel, mas qual é o conteúdo que você passa na missão? Não é o conteúdo de um livro, não é um conteúdo assim que você decora, né? O que você passa na missão é a tua experiência de Deus. Se eu tenho certeza que Deus transformou a minha vida, eu posso falar sobre isso com outra pessoa.
Mas se eu não tenho bem essa convicção, aí a coisa vai balançar um pouco, né? Não vou. É a mesma coisa que quando o padre vê um filme bom, o padre vai lá, vai convencer alguém a assistir. Meu, assiste esse filme que é bom. Porque o senhor sabe que Porque viu você e foi experimentou. bom, né? Então aí eu vou poder falar para o outro. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, essa questão, né? A gente leva para a missão o que Deus fez na minha vida, assim, a minha experiência de Deus, né? E aí tem que ter, assim, alguma coisinha, assim, formativa, assim, né? Por exemplo, você não pode... Você precisa perceber quem é o teu público. Se você vai fazer uma missão porta a porta, você pode bater numa casa evangélica, né? Então aí você tem que ter uma postura ali, porque você está na casa da pessoa. Então você não pode invadir a pessoa, né? Com aquilo que você acredita. Você tem que ter um respeito, né? Pela pessoa. Chegar dizendo, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada. Vai chegar assim, né? Mandando a pessoa rezar Ave Maria contigo, né? Tem que ter esse respeito, né? Então, essa parte também é importante a pessoa ter um mínimo, assim, de uma formação, assim, nesse sentido. Mas isso se aprende. O que eu diria, o que não tem como para você ser missionário é o ardor, o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Leila, o nosso horário já está bem adiantado, infelizmente... Mas eu gostaria de lhe pedir que se você pudesse dar um conselho para os jovens que às vezes sentem uma inquietude vocacional ou que desejam conhecer também mais do carisma da Arca, uma vida de missão. Olha, eu diria o seguinte, você pode fazer seus planos e ter em mente, né, o que você quer para a sua vida. Mas você precisa sempre deixar o coração aberto para Deus, porque às vezes o que Deus quer te oferecer é completamente diferente daquilo que você está planejando, daquilo que você, né? Ter essa abertura de coração, não se fechar para Deus. Eu quero ser isso, e daí essa aqui é a minha caixinha separada e aqui Deus não mexe. Não, Deus tem que mexer em tudo na nossa vida, né? E se o meu chamado for ser um bom médico, um bom contador, um bom nutricionista, enfim, qualquer profissão que seja, né? Essa caixa precisa estar aberta para Deus, porque é Deus que conduz a nossa vida. E se por acaso a minha vocação e a minha missão for outra coisa, né? Se Deus me chama a outra coisa, eu preciso ter essa abertura, né? Eu acho que o segredo de você descobrir a vontade de Deus é a docilidade, né? Deus não deixa... Uma vez eu escutei isso de um padre, né? Deus não deixa uma alma que quer fazer a vontade dele perdida por muito tempo. Em algum momento a coisa se abre. Em algum momento a coisa, né? Então, meu conselho seria esse: não fechar o coração para Cristo. Inclusive, nós celebramos há pouco tempo São João Paulo II, e uma das grandes frases dele é isso, né? Escancarai o coração para Cristo. Não fecheis o coração para Cristo, né? Eu acho que eu deixaria esse conselho: não fecha o coração para Deus, né? Deixa aberto, vai planejando com Ele e vai construindo a vida com Ele, mas com o coração escancarado para Cristo. Leila, nós já estamos finalizando o nosso podcast e eu quero fazer algumas perguntas, um jogo rápido contigo. Eu digo uma palavra... E eu falo passo. Maravilhoso. Entendi. Família. Alicerce. Igreja. Sustento. Fracasso. Passagem de Deus. Sucesso. A glória de Deus. Santo de devoção. Santa Giana Beretta Molla. Um sonho. Morrer na graça de Deus. Se pudesse conversar com alguém. Madre Teresa de Calcutá. Coragem é? A força do Espírito. Uma passagem bíblica. Essa é difícil. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não dará fruto. Futuro. De Deus. A Deus pertence.
Ser a arca é? Ser presença de Deus. Uma música. Vou ficar com Um Abraço de Pai, da Adriana Arides. Leila por Leila. Olha, essa aí é bem difícil. Espontaneidade, criatividade. Filha de Deus. Uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo. Algo bem livre. Vou usar uma frase de Santa Giana. Lembrei dela então, né, nesse momento. O segredo é viver momento a momento, confiando na providência de Deus, né? Então, viver o hoje, não fechar as portas do coração para Cristo, confiar na providência de Deus. Então nós agradecemos a sua presença, o seu testemunho, tanto a mim quanto o Tyson, que está aqui por trás das câmeras. Eu não tenho dúvida, e aqueles que estarão nos assistindo, que vai nos enriquecer. E aqueles que desejam conhecer mais também sobre a comunidade Arca da Aliança, na descrição do vídeo vai estar o contato deles, as redes sociais, para que também você possa conhecer mais desse carisma e ser presença de Deus. Eu agradeço por você ter nos assistido, nos acompanhado até aqui, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo e estaremos juntos unidos em oração. Deus te abençoe e até o próximo episódio.